Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma palavra que muitos acham que não é para a igreja, mas no meu entender, no meu ponto de vista, ela é totalmente para a igreja do Senhor. É a parábola das 10 virgens. Você lendo essa palavra com calma, dá a entender que Jesus vai levar embora com ele metade da igreja e a outra metade da igreja vai ficar. E eu acho isso muito forte, muito pesado. E imaginar que tanta gente que está dentro da igreja, a metade dela vai ficar, não vai seguir com o Senhor Jesus. Porque se vocês forem ler, quando Jesus estava dando, o sermão profético, aí ele estava falando: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite? O azeite seria ser cheio do Espírito Santo. Que quando a gente aceita Jesus, a gente procura buscar intimidade com Jesus Cristo, a gente procura se encher do Espírito Santo. E elas, com o decorrer do tempo, elas foram deixando isso para trás. Elas aceitaram Jesus, mas foi aquele tipo de pessoa assim, vamos supor, que até vai para o culto, mas assim, já aceitou Jesus, acha que já está salvo, então vai para o culto, nem presta às vezes atenção no que está sendo pregado ali na igreja, dentro de sua casa, não procura ter um momento de oração, não procura ler palavra, é uma pessoa assim que acha que só de frequentar a igreja ao domingo, pronto, já é o suficiente. É um tipo de pessoa que não busca intimidade com o Senhor. A gente pode dizer que podemos comparar esse tipo de pessoa com a igreja de Laodiceia, onde Jesus chama essa igreja de igreja morna. E o que Jesus vai fazer com a igreja morna? Ele vai vomitar. Então a gente tem que estar atentos, a gente tem que estar buscando o Senhor diariamente. Não achar que apenas estar de corpo presente num culto é o suficiente. Viver a palavra do Senhor, buscá-lo é diariamente. Então, aí continuando a leitura, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, essas daqui, elas buscaram intimidade com o Senhor. Elas foram procurando ter mais convivência com o Espírito Santo, falar com o Senhor diariamente através de oração, estavam lendo a palavra, provavelmente faziam jejum. Então, elas estavam com as suas lamparinas cheias. Só que depois, aí e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse que vai voltar para levar a tua igreja. Só que não sabe nem o dia e nem a hora. Então, a gente tem que viver o nosso dia a dia como se Jesus Cristo fosse voltar hoje. Então, a gente tem que viver como se ele fosse voltar hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver como se ele fosse voltar daqui 100 anos, 200 anos. Por quê? Se eu vivo como se Jesus Cristo fosse voltar hoje, eu vou buscar mais o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu vivo essa vida como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Por quê? Porque eu não vou deixar de viver o que eu tenho que viver aqui na Terra. Vou continuar vivendo, constituindo família, vou continuar trabalhando, vou continuar seguindo meus objetivos, os meus sonhos, mas sem deixar de lado a minha vida com Jesus Cristo. Eu não vou deixar de me santificar, não vou deixar de me purificar diariamente. Vou sempre diariamente tentar desviar do pecado. Então, isso é ser uma virgem prudente, uma virgem que busca ao Senhor, continua fazendo as obras do Senhor, mas vive também porque ela está na terra. Não tem uma parte na Bíblia que fala: a gente vive no mundo, mas não podemos ter o mundo dentro de nós.
E então, aí o que aconteceu? Elas adormeceram, por quê? Porque como a gente não sabe nem o dia, nem a hora, muita gente acaba dormindo, acaba se perdendo um pouco no tempo. Mesmo assim, ela estando dormindo, né? Todas estão dormindo, hoje, ou seja, dá a entender que hoje a igreja dorme, totalmente dorme. Tanto é que antigamente teve muitos, né, avivalistas. As igrejas foram cheias do Espírito Santo, cheias de sinais e maravilhas. E hoje raramente você vê isso. Então isso é um sinal de dormência. A igreja espiritualmente ela está dormindo, apesar de metade da igreja ainda estar buscando, ainda está meio que dormindo ainda não está no ponto que deveria estar. E a outra parte, né, além de não buscar o Senhor, também está dormindo. Mas, ó, continuando a leitura, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quem é que avisa que o esposo está vindo? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele alerta a volta de Jesus Cristo. E hoje, alguns já estão sentindo, eu mesma já estou sentindo, que o Espírito Santo está dizendo: o noivo está vindo. E tem crianças, tem jovens, adultos, velhos, que estão tendo sonhos com a volta de Cristo. Porque Jesus Cristo disse que daria sinais, né? E a gente vê esse tipo de sinais, as pessoas sonhando, tendo visão, tendo um arrebatamento de espírito, falando sobre a volta dele. Temos sinais no céu, sinais na terra. Então, se vocês lerem Mateus 24, vão ver que muitos sinais já estão se concretizando. Então, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos avisa que Jesus Cristo está voltando. Por que que ele faz isso? Para que a nossa busca seja mais intensa ainda, que a gente procure mais intimidade ainda com o Senhor, para que a gente esteja vigilante, para quando ele chegar, a gente esteja preparado. E aí continua aqui ainda o sermão das 10 virgens. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar tão forte que Cristo está voltando, que até as que estão dormindo vão acordar. Só que essas que estão dormindo, que são as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram, estão se apagando. Só que aí tem um porém: a tua intimidade com o Senhor, a tua vivência com o Senhor, isso é somente teu. Você não consegue passar isso para ninguém. Então, o povo que está dormindo, que não está percebendo os sinais que Jesus Cristo está voltando, que não busca mais o Senhor, não vai dar tempo. Se não começar a correr atrás do Senhor agora, se não acordar agora, se não buscar intimidade com Deus agora, não dá tempo. Porque é muita coisa para a gente aprender, é muita coisa para a gente mudar. A gente tem que aceitar a transformação que o Espírito Santo vai fazendo na gente. E isso não é da noite para o dia, isso é aos poucos, porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Então, o Espírito Santo vai tentando nos transformar, mas se a gente não correr atrás logo, se a gente não buscar logo, não vai dar tempo. Então, aqui fica claro que essas pessoas, essas mulheres, né, no caso a igreja que está dormindo, que não está cheia do Espírito Santo, que não buscou o Senhor, quando Jesus Cristo voltar, eles vão ficar desesperados querendo essa intimidade, querendo ser cheios do Espírito Santo, mas isso não é da noite para o dia. Então, aí quando elas pedirem azeite para as que possuem, isso a gente não transfere, não tem jeito. O que eu vivi todo esse tempo com Jesus Cristo, tudo que eu conheci com Jesus Cristo, não tem como eu passar para alguém da noite para o dia. Então, essas não vão conseguir, e as outras que tiveram vão falar: então agora corre atrás, vamos buscar, porque não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode dar o conselho: vai atrás, tenta, vê se consegue. Só que aqui na palavra diz que elas não conseguiram, que Jesus Cristo voltou. E somente
foi com ele, essas que estavam cheias do Espírito Santo, essas que buscaram a presença do Senhor, essas entraram com Jesus Cristo. As outras ficaram para trás. Aí, quando elas foram, conseguiram se encher do Espírito Santo, vieram atrás, correram atrás do Senhor, só que aí a porta estava fechada. Aí não deu mais tempo de entrar. Então, na verdade, eu não posso nem dizer se elas conseguiram ser cheias do Espírito Santo, né? Porque isso é algo que demora, é uma coisa que é contínua, que é diariamente, o que dá a entender que elas correram atrás do azeite. Se elas vieram com azeite puro, não sei dizer, mas que eu sei dizer que elas chegaram tarde. Elas não conseguiram ter a presença do Senhor na vida delas, não conseguiram ter intimidade com o Senhor na vida delas. Então, a gente tem que estar buscando o Senhor hoje. A gente tem que estar buscando ser cheio do Espírito Santo hoje. E quanto mais cheio do Espírito Santo, e como é que a gente enche, né, do Espírito Santo? É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é conversando com o Espírito Santo, é atraindo a presença do Espírito Santo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais fruto do Espírito Santo nós vamos conseguir. E o fruto do Espírito Santo, o que é? Domínio próprio, mansidão, amor, benignidade. Então, ou seja, o Espírito Santo foi nos transformando, a gente foi mudando, a gente começou a ter um caráter mais próximo com o de Jesus Cristo. Por isso que isso não é da noite para o dia. Não adianta querer de última hora, querer buscar tudo isso. Isso é na tua vida diária. É se alimentar do pão que o Senhor nos deixou diariamente. Então, pessoal, não deixe para a última hora. Jesus está às portas. Jesus Cristo está dando sinal de que Ele está voltando para buscar a tua igreja. Então, comecem a correr atrás, comece a ter mais intimidade com o Senhor, comece a ter uma vida de oração, comece a ter uma vida de leitura da palavra. Eu sei que é difícil estar lendo a palavra para quem não tem o costume, mas comece devagar, lê um versículo hoje, lê um versículo amanhã, daqui a pouco vocês já vão estar lendo um capítulo inteiro, daqui a pouco é 1, 2, 3 capítulos vocês conseguem ler. Tenham essa intimidade, então jejuem, orem, leiam a palavra, atraiam a presença do Espírito Santo para a vida de vocês e sejam cheios do fruto do Espírito, para quando Jesus chegar, ele dizer assim para vocês: venham, eu te conheço, entra, servo bom e fiel, porque vai ser muito duro você ouvir ele dizer que eu não te conheço. Pessoal, então não percam tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês consigam cada dia mais ter intimidade com o nosso Senhor.